Olá, essa é a primeira aula da disciplina Saneamento e Gestão Ambiental. Eu sou a professora Rosimeira e hoje nós vamos falar sobre conceitos de saneamento, os conceitos multidimensionais relacionados ao saneamento, porque o saneamento ele é interdisciplinar, então ele é estudado em várias áreas e ele está interrelacionado com diversos assuntos, como nós vamos ver hoje. Então, vamos falar sobre o saneamento relacionado com a saúde pública, com o meio ambiente, questão da salubridade ambiental, o saneamento básico e o saneamento ambiental. Então, quando a gente fala de saúde, sobre o conceito de saúde, ele remete a mais de 2.500 anos, tá? Então, Hipócrates já falava no seu tratado sobre ares, águas e lugares, que é considerado aí o primeiro tratado sobre saúde pública. Ele já falava sobre essas relações, como que a água, o ambiente, a qualidade do ar, como é que isso interfere na saúde do ser humano. Então, isso ele falou sobre isso há 2.500 anos, mas isso é um tema atual. Ainda o que ele falou ainda tem validade nesse sentido, certo? Então, em 1977 foi falado que a saúde é a simples ausência de doença. Mas esse conceito ele ficou muito ultrapassado, né? Em 48, a OMS falou, por exemplo, que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença. Então, esse conceito da OMS, ele já superou esse conceito, por exemplo, desse cidadão aqui anterior. Veja que não é fácil atingir esse conceito da OMS, porque bem-estar completo, um estado de bem-estar completo, físico, mental e social, além de ausência de doenças. Ou seja, isso não é fácil de ser atingido no mundo de hoje, porque a pessoa, por exemplo, faz exames médicos, faz check-up e verifica que as suas taxas estão todas ok, dentro do padrão, sem nenhuma enfermidade. Mas essa pessoa tem saúde? Às vezes ela não tem saúde mental, porque ela passa por situações de estresse no seu ambiente de trabalho, por exemplo, e ela não tem saúde emocional, ela não tem equilíbrio emocional, por exemplo, para deixar esses problemas no ambiente de trabalho e traz isso para sua casa. Isso afeta o seu sono, o seu relacionamento com a sua família, com os filhos, com a mulher, por exemplo, né? Então, se a pessoa é saudável, não consegue dormir direito, isso afeta a sua alimentação, começa a afetar o seu estômago, a pessoa tem crise de ansiedade. Então, clinicamente, ela não tem um problema, mas ela não tem bem-estar, né? Então, esse conceito é bastante amplo e difícil de ser atingido. Veja que existem vários tipos de saúde, né? Saúde física, saúde mental, saúde social, saúde sexual, saúde alimentar, saúde pública, saúde econômica ou financeira, saúde da família, saúde ocupacional. Então, tem vários tipos de saúde que são estudados e alguns aqui interessam para a gente, como por exemplo a questão social, como o ambiente social afeta a saúde pública, como a situação econômica, a saúde financeira, ela afeta o ambiente que a pessoa vive e a questão da presença dos elementos de saneamento, como isso vai afetar a saúde individual, a saúde coletiva. Então, isso aí, todos esses fatores estão interligados. Então, a saúde, o conceito de saúde, está relacionado a uma visão integral do ser humano, que considera não apenas aspectos do corpo, da mente e do ambiente, da sociedade, hábitos e muito mais. Então, é um conceito bastante amplo. Então, essa figura aqui apresenta um modelo de determinação social de saúde, tá?
que configura 5 níveis interdependentes que atuam de maneira direta ou indireta sobre o processo de saúde e doença dos grupos e dos indivíduos, ou seja, da saúde pública e da saúde individual. No nível mais externo estão os macrodeterminantes, que são essas condições aqui, ó, socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, né? Então, como é que elas afetam a saúde das pessoas? Num nível subsequente, a gente tem aqui as condições de vida e de trabalho. Então, como que as condições de vida e de trabalho afetam a saúde pública, né? E a saúde individual do cidadão? Então, existe uma inter-relação entre elas. Então, veja, por exemplo, a educação que a pessoa recebeu vai influenciar, por exemplo, no ambiente de trabalho, onde ele vai trabalhar, se vai trabalhar no hospital, se vai trabalhar no escritório, se vai trabalhar com crianças, se vai trabalhar num ambiente que tem saneamento ou que não tem saneamento, né? A questão da água e esgoto, aonde ele vai morar, a condição de renda e aonde ele vai morar, se vai ter serviços de saneamento, como vão ser os serviços sociais e de saúde. Então, tudo isso está afetado pelas condições de vida e de trabalho, né? E interrelacionado com essas situações aqui. O que mais a gente pode falar aqui? Num outro nível aqui, a partir desse nível intermediário, a gente tem os níveis de estilo de vida dos indivíduos, né? Que são e também os fatores de idade, sexo e fatores hereditários, que são chamados de microdeterminantes, que teoricamente não podem ser modificados, né? Não podem ser mudados, mas eles estão interrelacionados. Por exemplo, uma pessoa que trabalha na agricultura e uma pessoa que trabalha num escritório. Isso vai influenciar, por exemplo, na saúde da pessoa, na idade da pessoa, nos fatores hereditários. Ela vai envelhecer e vai adoecer mais rápido ou menos rápido do que uma pessoa que trabalha no escritório. Depende, né? Vai depender de diversos fatores aí. Deixa eu passar aqui. Então, a saúde pública seria a arte e ciência de promover, proteger e restaurar a saúde dos indivíduos e obter um ambiente saudável, através de ações e serviços resultantes de esforços organizados e sistematizados da sociedade, né? Então, veja, o ambiente, a questão ambiental, a questão do ambiente, ela é indispensável, como a gente acabou de ver, para a qualidade de vida das pessoas. E a questão do saneamento, ela está diretamente ligada com a questão do ambiente e da saúde pública, como a gente vai ver Em relação à legislação brasileira, a gente tem a Lei 8.080, de 1990, que fala que é dever do Estado garantir a saúde, que consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e outros agravos. Porém, também é o dever do Estado não exclui o das pessoas, o dever das pessoas, os deveres das famílias, das empresas e da sociedade. Então, a saúde, ela tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a questão da segurança alimentar, a vigilância sanitária, que são deveres do Estado, a questão do saneamento básico, dos deveres municipais, estaduais e federais em relação ao saneamento, e a questão do ambiente, né? O ambiente onde nós temos uma série de deveres em relação às pessoas físicas e jurídicas, né? Tem uma série de deveres aí em relação ao ambiente, as pessoas que utilizam os recursos naturais, as empresas que utilizam os recursos naturais têm deveres, por exemplo, de estar beneficiando determinado tipo de alimento, vai utilizar a
A partir dali vai gerar um efluente, e esse efluente, antes de ser descartado, ele precisa ser tratado, ele precisa ser devolvido para o ambiente, de maneira que não venha prejudicar a saúde da comunidade. Então, são deveres, né? São deveres sociais e deveres ambientais que essas empresas têm. Tá? E a saúde única, né? É um conceito relativamente novo que é mais utilizado por determinadas áreas, e é um conceito também que vem de fora, mas que ele tem a ver com o que a gente trata no saneamento, né? Vejam aqui, vou colocar aqui uma ponteirinha. Veja aqui que a questão, uma só saúde, o conceito de saúde única, ele vai tratar da inter-relação entre o homem, o ambiente, que é o que a gente fala, né? E os animais. Quais são os animais que a gente trata mais? A gente trata mais em relação à saúde pública, a gente trata mais da questão de controle de vetores, né? Roedores, tratamento dos efluentes gerados pelos animais, em relação ao saneamento, né? Então a gente trata dessa maneira. Mas a gente vê com todos os problemas que têm ocorrido, né? Com as endemias, epidemias e pandemias, que cada vez mais os problemas ambientais causados pelas atividades humanas, eles têm impactado os animais e isso tem refletido na saúde do homem. Então, o que diz o conceito? Uma só saúde, ou saúde única, é parte do princípio de que o estado sanitário dos seres humanos está relacionado com a saúde dos animais, sim, e que ambas as populações afetam o ambiente e são igualmente afetados por esse ambiente, é verdade. Então imagina aqui um ambiente onde o homem, uma determinada comunidade, vai afetar, por exemplo, aí, vai contaminar, poluir o rio, né? O rio, vai poluir um rio, um determinado corpo hídrico, e vai matar a qualidade de vida, vai matar os seres vivos que estão ali, né? Os organismos vivos que estão presentes ali naquele rio. Isso vai afetar outros animais? Sim, que comem aqueles seres que estão presentes naquele rio ou naquela vegetação próxima. E como isso vai afetar o homem? Como esses animais podem afetar o homem? De diversas maneiras, né? Atraindo, por exemplo, ratos, contaminando ratos, esses ratos trazendo doenças para os seres humanos. Então a gente está vivendo um momento aí onde a gente tem uma pandemia, né? De uma doença que é causada por animais que tiveram o seu ambiente deteriorado por questão da poluição ambiental, questão de queimadas, questão de perda do seu ambiente natural. Então, é uma série de problemas que estão interrelacionados. Então, cada vez mais eu vejo que esse conceito de saúde única, ele vai ser ampliado para outras áreas, para diversas áreas. Então, para a gente, ele interessa nesse sentido, né? No sentido da saúde pública e dos impactos ambientais, tá? Então aqui a gente tem, eu só coloquei isso aqui para exemplificar, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma grande cidade, que foi construída aqui às margens de um rio, um córrego, um rio. Então ali existem o que? Recursos naturais, né? E esses recursos naturais são o que? A água, o oxigênio, o solo, que é utilizado pela comunidade, pela população que vive nesse local. E essa população aqui, ela exerce diversas atividades humanas e industriais. Essas atividades, elas vão gerar degradação ambiental,
se elas não forem tratadas, né? Então, por quê? Porque vai ter emissão de, por exemplo, de efluentes domésticos e industriais, de descarte de resíduos residenciais, hospitalares, comerciais e industriais. Isso é o quê? Isso é o saneamento, tá, gente? Emissão de gases e particulados, proliferação de vetores, lixiviação de agrotóxicos e metais pesados. Então, necessariamente é necessário que exista um controle ambiental. Um controle através de quê? De ações de saneamento. Através dessas ações de saneamento é possível conviver minimizando a degradação ambiental, vivendo com sustentabilidade, né? Então, para que isso é necessário? Para que a população tenha qualidade de vida, adoeça menos, que o rio perca a qualidade dessas águas de maneira mínima, tá? Então, esses são fatores que devem ser levados em consideração. E o que seria saneamento? Saneamento vem do verbo sanear, que significa tornar sadio, tornar apto, né, ao uso do ser humano, o ambientalmente sadio. A gente vai verificar esses conceitos ao longo dessa aula, continuar verificando, mas a OMS define saneamento como o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos deletérios sobre o seu estado de bem-estar físico, mental e social. Ou seja, é o controle de como aqueles fatores que a gente viu na figura anterior afetam a saúde pública, né? Então, gera efluentes, a gente gera efluente, né, que é o esgoto sanitário, então precisa tratar através de estação de tratamento de esgoto, coletar e tratar. Para não causar saúde pública precisa o quê? Que a água seja tratada, que seja potável. E os resíduos sólidos hospitalares precisam ser coletados, precisam ser encaminhados para uma estação de tratamento de resíduos, né, um aterro sanitário. Então, para que haja controle do ambiente, não haja emissão de partículas e essas partículas sejam levadas pelo vento e afetem a saúde da população. Então, é dessa maneira que o ambiente fica sadio. Esta definição é amplamente difundida, no entanto, são encontrados diversos outros significados caracterizando a inexistência de um único conceito. Como eu falei, o conceito de saneamento ele é amplo, né? Porque ele está relacionado a diversas áreas. Então, aqui novamente a gente tem aqui um exemplo de poluição ou degradação ambiental, com degradação ambiental, na verdade, né? Causada por esgoto lançado no ambiente, resíduos sólidos, poluição tóxica de indústrias. Então, tudo isso causa o quê? Degradação ambiental. E qual a solução para isso? Soluções de saneamento, ações de saneamento, coleta de resíduos, tratamento de esgoto, a questão da limpeza das comunidades, a questão do verde, do controle ambiental de áreas verdes. Então, isso faz com que o ambiente fique saneado, fique sadio. E que a população seja saudável, a população e os animais, né? Os animais que estão presentes ali, naquele ambiente. Então, tudo está interligado. Então, continuando falando sobre salubridade ambiental, seria um estado de qualidade ambiental capaz de prevenir a ocorrência de doenças relacionadas ao ambiente e de promover condições ecológicas favoráveis ao pleno desenvolvimento, bem-estar e saúde da população. E eu acrescentaria, e dos animais também, né? Dos animais que convivem com a gente, dos animais que são consumidos pela gente, né? E dos animais que afetam a nossa saúde. Então veja aqui, por exemplo, uma situação de um ambiente sem saneamento, né?
o esgoto correndo a céu aberto, resíduos sólidos espalhados, às vezes resíduos hospitalares lançados. Então, isso atrai o quê? Vetores, atrai, por exemplo, mosquitos que vêm se reproduzir nessa água, vêm picar as pessoas, transmitir uma série de doenças, os coliformes que estão presentes aqui, ratos, então uma série de doenças que podem ser transmitidas por um ambiente desse, muito, muito mais do que as doenças que podem ser transmitidas num ambiente desse aqui. Um ambiente onde não tem um esgoto correndo a céu aberto, não tem resíduos sólidos lançados de maneira sem controle, que não tem animais, vetores, na verdade, próximo a essas áreas para contaminar as pessoas. Então, é diferente, totalmente diferente, um ambiente com salubridade ambiental, com controle ambiental, com saneamento, do que um ambiente insalubre. Então, passando para a legislação, a gente tem aí a Lei 11.445 de 2007, que foi o marco legal do saneamento. Essa lei ela foi atualizada pela lei número 14.026, né, de 2020, recentemente, né? Ela foi recentemente atualizada e a gente tem alguns conceitos em alguma legislação, algumas diretrizes relacionadas a essas legislações. Então, essa nova lei, ela atualiza o marco legal do saneamento básico, e altera uma lei de 2020, essa lei aqui, 9.084, para atribuir à Agência Nacional de Saneamento de Águas, que era só a ANA, era a Agência Nacional de Águas, agora é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, competência para editar normas de referência sobre os serviços de saneamento. Então, a ANA anteriormente não tinha essa função. A função dela era só relacionada aos recursos hídricos, às águas. Agora ela também tem competências relacionadas ao saneamento. Deixa eu verificar o que mais interessa pra gente aqui. Sim, então essa lei alterou algumas coisas, alguns pontos principais dessa lei aqui, 11.445, para aprimorar condições estruturais de saneamento básico no país, né? Então, algumas mudanças foram feitas, na verdade, grandes mudanças foram feitas em relação ao marco do saneamento. Isso foi recentemente aprovado e o trabalho do resumo de vocês é basicamente sobre isso. Vocês vão falar sobre essa mudança, vocês vão levar em consideração os conceitos que a gente tem aqui, mas o resumo de vocês vão verificar essas legislações e vão verificar como essa mudança ela interfere na lei de no saneamento, né? No saneamento básico, no saneamento ambiental da população. Qual é a maior interferência, qual que é a maior mudança que essa lei trouxe? Tá? Então, ela também trata sobre os prazos para disposição final adequada de rejeitos e a questão de resíduos sólidos. Estabeleceu alguns outros marcos, tá? Mas vocês vão se ater a essa situação aqui. A Agência Nacional de Águas deixar de ser apenas a Agência Nacional de Águas e passar a ser a Agência Nacional de Águas e Saneamento, essa competência que a ANA tem para falar sobre saneamento, e vão falar sobre essa questão das condições estruturais de saneamento básico no país, que são atribuídas pela nova legislação. Então, esse item não foi alterado pela lei, né, pela nova lei. Então, essa lei considerou o saneamento básico como um conjunto de serviços e infraestrutura de instalações de abastecimento de água potável
que é constituído pelas atividades de infraestrutura e instalação necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição, né? Que isso aqui é a questão da água ser hidrometrada, né? Ter hidrômetros, eu acho que isso nem existe em Santarém, tá? A questão do esgotamento sanitário é constituído pelas atividades de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, transporte e tratamento e disposição final adequados do esgoto sanitário, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no ambiente. Então veja que aqui o esgoto sanitário são duas fases diferentes. Uma fase é essa coleta e transporte. A questão do tratamento é outra coisa, é a estação de tratamento de esgoto, é a ET. Uma coisa é a rede coletora, outra coisa é a estação de tratamento. Outro item aqui, a questão da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que é um conjunto de atividades, infraestrutura, instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, né? Transbordo é um termo que nós vamos aprender na nossa aula sobre resíduos sólidos, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. Vocês já viram pessoas aqui em Santarém varrendo, por exemplo, varrendo a rua? Eu ainda não vi a limpeza pública fazendo isso. Mas existem outros lugares do país, do Brasil, onde o lixo público é tirado com aspirador. É verdade, eu vou mostrar isso para vocês em um outro momento, se vocês quiserem. Na nossa próxima aula online, eu vou mostrar. Então, a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas seria um conjunto de atividades, infraestrutura, instalações operacionais de drenagem urbana, de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para amortecimento das vazões de cheia, tratamento e disposição final das águas drenadas de áreas urbanas, né? Então, é a rede de drenagem, basicamente, tá? De coleta e drenagem de águas pluviais, a água da chuva, é aquela parte das bocas de lobo, as tubulações que caminham essa água para os rios, para o mar, quando é em áreas litorâneas. Tá, então falar um pouquinho mais sobre saneamento básico. O que seria o saneamento básico, né? Como funciona o saneamento básico? Seria a captação da água, né? Captação e tratamento da água, estação de tratamento, a estação elevatória, o reservatório, a distribuição para a população de maneira segura. Então, do momento de captar, tratar, reservar e chegar na casa da população, tem todo um processo de análise dessa qualidade. Ela precisa ser monitorada, né? Para quê? Para que se verifique se essa estação está funcionando de maneira eficiente, se ela está atendendo, ela está chegando aqui no destino final, que é a população, que é a torneira da população, de maneira que ofereça saúde, segurança e saúde pública, né? Ou seja, essa água precisa chegar potável na rede de abastecimento da população. Após esse uso, essa água precisa ser descartada. Quando não existe rede coletora de esgoto, o que acontece? Essa água ela é encaminhada, ela precisa ser esgotada de alguma maneira. Ela é esgotada através de quê? De um esgoto clandestino, uma tubulação clandestina que vai jogar esse esgoto aonde? No rio. Mas é perigoso jogar no rio, simplesmente, né? Vai que aqui próximo tem alguma indústria que utiliza essa água, por exemplo, para beneficiamento de algum produto alimentício. Então, por isso, por esse e outros motivos, precisa que esse esgoto ele seja captado, coletado e
tratado, né? Passar por um tratamento de esgoto para só então ser devolvido aí aos rios, tá? E o sentido desse rio não pode ser esse aqui também, não pode ser daqui para cá. Tem que ser neste sentido aqui. Então, o acesso à água potável e o esgoto sanitário são essenciais para a erradicação da pobreza, da fome, da mortalidade infantil e para a sustentabilidade ambiental. Então, veja que o saneamento básico ele é muito importante para a qualidade de vida da população e para a saúde ambiental e para a saúde pública, saúde individual e saúde pública da população, tá? E aqui seria uma outra realidade, seria que ações de saneamento ambiental. Aqui, por exemplo, ele já não vai tratar minimamente dessa captação e tratamento, né? Aqui já é uma outra história, ele já trata de outros aspectos de sustentabilidade, de reuso da água. Então veja que ele está captando a água da chuva e está reutilizando para irrigar, por exemplo, os jardins suspensos aqui nos prédios. E essa água também é utilizada, por exemplo, para descarga dos sanitários, dos banheiros, né? Então, veja que é uma outra realidade, são outros usos, né? É um aproveitamento da água de chuva. E isso tem um impacto na qualidade de vida da população? Sim. Isso tem um impacto social e tem um impacto ambiental, porque a população vai saber que ali eles estão tratando os recursos naturais de maneira a valorizar esses recursos. Isso vai o que? Minimizar a demanda de água para irrigação, né? Irrigação de jardins, para uso nos sanitários, por exemplo, e isso vai gerar uma economia. Esse dinheiro ele pode ser aplicado em outras coisas na cidade. O que seria saneamento ambiental? Seria o conjunto de ações e serviços e obras que visam tornar e manter um ambiente favorável à saúde e ao bem-estar da população. Seria o que? Sistemas de abastecimento de água, sistemas de tratamento de esgoto, gerenciamento, não apenas a coleta, a gestão dos resíduos sólidos, a drenagem urbana, o controle de doenças e vetores, de doenças transmissíveis. Então, quando a gente fala em saneamento ambiental, a gente já fala em minimizar o impacto causado pela geração, por exemplo, do esgoto sanitário, dos resíduos sólidos. Então, o saneamento ele trata da maneira de gestão dessas ações de saneamento, né, de maneira a tornar o ambiente mais favorável, mais saudável, como a gente viu anteriormente ali naquela situação de Londres. Então, ele tem como objetivo promover condições ambientais necessárias à qualidade de vida e à proteção da saúde. A atividade de vocês, o resumo de vocês vão falar sobre o conceito multidimensional do saneamento, analisando a legislação atual e anterior. Então, eu quero que vocês foquem nessa parte das legislações. A legislação é essa aqui, a legislação anterior, a 11.445 de 2007, e a lei atual, que foi recentemente aprovada, que é essa 14.026 de 2020. Então, eu agradeço pela atenção e espero que vocês enviem perguntas para a próxima aula, tá? Que a gente vai trazer aqui para vocês na próxima aula. Eu vou falar um pouco sobre a situação de Santarém, né? Situação local de Santarém, do Pará, da região norte. E vou falar sobre o assunto que vocês quiserem também relacionado a essa questão geral do saneamento. Então enviem perguntas para mim, para esse e-mail. E o trabalho de vocês têm até semana que vem para estar
o resumo de vocês para estar enviando. Obrigada.